Olá, boa noite, gente. Tudo bom? Vou aqui dar um tempinho, esperar a Maíra chegar para a gente começar a nossa live de hoje, nosso bate-papo. Já que a gente hoje vai falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, do nosso caminho. Deixa eu ver se Maia aparece por aqui para a gente começar. Deixa eu ver se ela vai chegando, ver se ela aparece aqui para mim. Oi, Juan, bom te ver por aqui. Que legal. Que bom ver as pessoas entrando, começando o movimento. Boa noite, Tarcísio. Que bom te ver aqui. Esperando a Maia entrar para a gente poder começar nosso bate-papo. Tem pessoas que estão entrando que eu não conheço, mas muito bom ver vocês por aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nossa trajetória, nosso foco no atendimento domiciliar, né? Nossa trajetória é mais na gerontologia. Olha, chegando gente. Deixa eu ver se Maia aparece aqui para mim para a gente poder começar. Oi, pai, que bom que tá aí. Bom ver vocês. Se meu pai tá aí, minha mãe deve estar também. Deixa eu ver se mais já tá por aqui, eu não tô enxergando. Olha, mais gente entrando aqui. Oi, Thales. Sempre aqui batendo ponto nas nossas lives. Ué, a Maíra ainda não apareceu aqui pra mim. Oi, prima, tá? E você tá aí? Coisa boa te ver. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre nossa história. Vamos inaugurar um novo fluxo de lives por aqui. A gente vai ter encontro toda quinta-feira, 6 ou 7 da noite, depende do convidado, mas às quintas à noite e eventualmente às terças também. Então essa quinta a gente já vai ter Juliana Paranhos. Julie trabalha no SICAM, então nossa homenagem ao Outubro Rosa, a gente vai ter ela aqui com a gente, falando de câncer de mama, atendimento domiciliar para mulheres que passam por esse tipo de dificuldade, por esse problema. E ela tem um projeto lindo lá, o Projeto Sakura, que ela também faz parte lá no SICAM. Então estou muito feliz de ter ela aqui com a gente. Provavelmente Mai vai seguir, não sei, mas uma das duas vai estar batendo um papinho com Juliana Paranhos na quinta. Ainda não vi Mai entrar aqui. Maíra tá me procurando. Oi, mãe! Bom te ver! Maíra tá me procurando e eu não acho ela. Mandou mensagem aqui. Não, ainda não apareceu aqui pra mim, não. Será que ela tá com alguma dificuldade? Bom, dá mais um tempinho. Enquanto isso, vou falando para vocês que a gente já tem alguns convidados já confirmados. Então, esse mês ainda a gente vai ter, além de Juliana, essa semana, vamos ter Laura Calheira na semana que vem, dia 15.
conversando com a gente. Vamos ter também Hermínio, falando de reabilitação vestibular, mais uma conversa aí boa, que a gente vai ter ainda esse mês. E temos mais algumas pessoas aí que a gente está esperando confirmação. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela para dentro. Agora vai. Pronto. Aê, agora deu certo. Não estava aparecendo aqui o link ao vivo. Eu tive que sair e entrar de novo, mas deu certo agora. Deu certo. Que bom ter você aqui de novo, Mai. Hoje é um dia que eu estava esperando para a gente conversar. Enfim, durante minha vida profissional, a gente sempre recebe muitas perguntas de por onde começar, o que é que eu fiz, como foi que eu escolhi essa profissão, como é que a gente escolheu não só a fisioterapia, mas a gerontologia. Oi, tá bom te ver, amiga. A Nana também apareceu aí, olá. Coisa linda. Milena, tão bom ver vocês aqui com a gente. Então, hoje é uma live para a gente falar um pouco disso. E a gente eu lembro que a gente ficou meio na dúvida, será que é uma live que interessa tanto? E eu vi hoje na caixinha de sugestões de stories que bombou, hein? É um tema que as pessoas têm várias dúvidas, querendo saber, né, sobre como a gente caminhou até aqui e pedindo dicas, enfim, né? Esses 15 anos de trajetória da gente, a gente certamente tem que contribuir. Mas, enfim, queria agradecer a presença de todos vocês. Muito bom ter vocês aqui com a gente, tantas pessoas queridas, muita gente que a gente ainda não tem tanto, né? Eu, pelo menos, não conheço, alguns seguidores de Mai, pessoas que eu ainda não conheço, mas muito bom ter todos vocês aqui. E para começar, eu queria te perguntar, Mai, quando foi que você decidiu que queria ser fisioterapeuta? Quando e como? Me fala um pouquinho de você. Vamos lá, direto do Turma do Tempo. Bonde. Eu lembro bem, assim, nitidamente, que eu estava no 2º ano do ensino médio e assistindo aquele programa da Teleton, a ACD. E aquilo ali me despertou o encanto mesmo pela fisioterapia. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Já me encontrei, é isso que eu quero. E aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo também aquelas orientações vocacionais da escola, sabe? E sempre caía para a área de saúde e tal. Então, eu sabia que eu não queria medicina e direito. Eram 2 áreas que eu não queria. Então, para mim, foi mais fácil quando eu já fui segmentando para a área de saúde. E quando assisti esse programa, que despertou, eu falei, é isso, eu bati o martelo. Era somente isso. Na época, não tinha faculdade pública aqui na Bahia, que tinha o curso de fisioterapia, né? A UFBA não tinha, nem na UNEB. Aqui em Salvador era só católica e baiana. Só católica e baiana, né? Então eu fiz as duas, passei nas duas, aí tive que escolher e fiquei na católica. Então foi assim que eu escolhi. Agora por que eu assisti o Teleton e foi isso que me fez decidir, eu achava que eu iria atuar na área de pediatria. Foi até um post que eu fiz recentemente. Quero ser fisiopede. Porque eu achava que era a coisa mais linda, né? O trabalho com as crianças realmente é lindo. A fisioterapia é toda linda, na verdade. Né? Então foi assim que eu decidi ser fisioterapeuta e sei que essa realmente é a minha missão. Pois é, mais uma coisa que a gente tem em comum, amiga, porque assim, eu entrei na área de saúde, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu tinha muito medo de lidar com situações extremas de vida e morte, então eu não queria medicina, porque eu tinha muito medo dessa responsabilidade, isso, né, de lidar com a vida das pessoas ali. Eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir reagir se eu estiver ali no hospital, em uma situação mais delicada? Então eu tinha muito medo, realmente, de assumir, né, uma responsabilidade tão grande. E eu me apaixonei pela área da saúde por conta do consultório de minha pediatra. Tudo que eu queria na vida era ter um telefone do Garfield e passar o dia cheia de criança e cheia de brinquedo. Porque eu chegava no consultório dela, era um monte de brinquedo. Então, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Até que eu comecei a ver criança doente.
Então eu entendi que eu amo criança, mas criança saudável, que criança doente eu não sei lidar muito bem. Trabalhar com Para mim é criança muito difícil. é bem, E bem para mim é muito desafiador. difícil. Uhum. Então, aí, o Pois que é. aconteceu? Aí, no decorrer... Ah, não, vamos falar um pouquinho, então, do antes de entrar na faculdade, né? Porque aí eu optei pela católica, fiquei naquela dúvida, optei pela católica, e aí veio as coisas do destino, né? Que quando a gente se conheceu, que foi já antes de entrar na faculdade. A gente passou no Isso. vestibular, né? A gente tinha amigos em comuns da escola, ela estudava em uma escola, eu estudava em outra, mas a gente tinha amigos em comum. E aí a gente conversando e tal, a gente soube que íamos ser colegas. E aí ficamos super Pois felizes. é. Se colou ali, ó, colou e não desgrudou mais. Eu lembro nitidamente eu chegando no primeiro dia de aula na faculdade e procurando você. Eu lembro de eu entrando na sala, olhar para um lado para o outro, falei, ok, Maíra ainda não chegou. Botei minhas coisas dentro da sala e fiquei do lado de fora, toda perdida assim. Já tinha você como meu porto seguro. Falei, não, vamos começar juntas. Então, de fato, a gente se colou desde o primeiro dia de aula e não soltou mais, né? Então, realmente, foi um encontro de almas, assim. Foi, enfim, coisas do destino. Antes de entrar na faculdade, pouco antes, a gente já sabia. Você fez vestibular para quê? Fisioterapia, eu também. Fiz da católica, eu também. Eu passei para de manhã, eu também. Pronto. E ali isso foi no ano 2000, né? Foi em 2000 que a gente entrou na faculdade. Então, já tem 20 anos, né? Essa história. Né? Com essas carinhas que ninguém diz, né? Esse é o momento que vocês podem, se quiser, comentar. Aí, hashtag são ótimas, ninguém diz que tem 20 anos de amizade. Melhoraram, lá pra cá. Gente, o que foi aquelas imagens? A gente procurou muito uma foto para poder colocar da gente antiga e a gente agora. E foi difícil achar foto que a gente gostasse da antiga, viu? Mas enfim. Pois é, aqui ó, Tarcísio está colocando que já sabe que a gente era parceiro em prova prática. Eu conto para meus alunos isso. Então, quem foi meu aluno sabe. Desde a primeira aula prática, o que tinha de manobra, manipulação, prova, era sempre a gente a dupla. Então, a dificuldade de Diana comigo era porque eu sinto muito cócegas. Então, nessa parte de fisioterapia, que tem muito toque, muito manuseio e tal, era difícil ela fazer a prática comigo por conta disso. Né, Gi? Ó, Samira me está aqui dizendo que daqui a pouco tem bodas de prata, viu? Daqui a 5 anos a gente vai comemorar, então, em grande estilo, viu? Obrigada pela lembrança. Mas eu queria que você me dissesse assim, Maíra, o que é que você já sabia? Oi, Dessa! Mais uma colega aí, ó, colega de faculdade. Amor. Acompanhou nossa trajetória desde sempre. Mas, Maíra, eu queria que você me dissesse o que é que você já sabia de fisioterapia antes de escolher a profissão. Eu, pelo menos, sabia muito pouco. Eu sabia que fisioterapia era a área de saúde que trabalhava com movimento, ponto. Era isso que eu sabia também. Era o que eu sabia também, que era reabilitação, reabilitar o paciente eu achava muito lindo, né? Trabalhar com movimento e ver aquelas bolas, aquelas cores, tudo isso era muito encantador para mim, né? Então, eu sabia que isso fazia, pelo que eu assistia, pelo que eu lia, que fazia realmente a diferença, né? No trabalho do paciente. Então, eu gostava muito da área de neurologia, né? E, inicialmente, da pediatria. Mas aí, quando a gente entra na faculdade, vai conhecendo o mundo de áreas, né? E ainda assim, naquela época, teve áreas que a gente nem vivenciou muito, né? Coisas muito superficiais, áreas que cresceram bastante, como a área de estética, dermatofuncional, a gente teve muito pouco na faculdade, né? A área de urogineco. Então, a gente teve, pelo menos nós, né? A gente teve muito pouco. A própria área de reprodução vestibular também, a gente não vai vivenciando depois, mas na graduação a gente não estuda muito isso, né? Só superficialmente. Mas, quando a gente chegou na disciplina de geriatria, foi que realmente a coisa mudou, né? Que eu vi que era isso que eu queria, era trabalhar com idosos. Então, fez toda a diferença. Pegamos a disciplina, acho que no sexto semestre, e aí a gente só queria saber de fazer cursos na área de geriatria, eventos nessa área, né, de gerontologia, né, com o professor Cláudio Abdala. Tivemos a disciplina antes com Mônica Frank, né?
Isso, no sexto semestre com Mônica, que é geriatra, e no sétimo com a Abdala. Ah, pronto. Isso. Então, eu fui gostando desde que eu não peguei as disciplinas, né? E aí, quando a gente pegou a disciplina com a Abdala, pronto, a gente já começou a fazer alguns cursos de extensão, né? Para criar mais, se aperfeiçoar mais na área mesmo, né? E ter mais experiência e fazer aulas, a partir de estágio o curso que tivesse estágio, aula prática, para a gente ir ganhando mesmo experiência. Enfim. Eu só vou acrescentar aqui na história da gente, antes de chegar no sexto, sétimo semestre, tem uma personagem muito importante que acompanha a gente já há bastante tempo, que durante um tempinho teve mais próxima, que é Júlia, né? Juliana virou nosso trio. Então, a gente... semestre, né? Que ela começou semestre. E aí, a partir daí, o que era em trio já estava decidido, o trabalho em grupo já estava decidido, já estava mais fácil. E aí, a gente foi seguindo. Então, aproveitar aqui a oportunidade, já que Júlia vai estar com a gente na quinta-feira, né? Aqui conversando com a gente. Então, aproveitar para já deixar registrado que ela teve um papel muito importante na nossa história. E daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar da Movimente, a gente vai chegando nisso também. Com certeza. Uma coisa interessante, mas que já que tiveram pessoas pedindo dica, e eu acho importante colocar, é que a gente decidiu muito cedo que a gente queria, e graças a Deus temos pais que nos deram essa oportunidade. Então, né, mais uma vez agradeço muito, que a gente não precisava trabalhar para pagar a faculdade ou para ajudar nas despesas da casa. Então, a gente pôde fazer estágio voluntário, a gente pôde fazer estágio não remunerado. E a gente falava, quero ir quando for na minha área. E eu lembro a gente, no sétimo semestre, eu fazia 2 faculdades, né? Eu fazia fono na UNEB e físio na Católica. E aí, no sétimo semestre, eu tranquei. E eu também fazia 2 faculdades no início, né? Eu pulei essa parte. Eu pulei porque, assim, como eu falei, na época não tinha fisioterapia na UFBA nem na UNEB, né? Aí eu fiz odonto na UFBA, tá? Fiz, mas assim, sem querer fazer aquela coisa de você passar na Universidade Federal e aí, vamos lá, né? Então, inicialmente eu cursei do primeiro semestre na Católica e o segundo semestre seria a UFBA, mas teve uma greve aí no meio do caminho, então minhas férias da Católica foi tendo aula na UFBA. Sempre tinha isso, né? Você não deve, também tinha essa questão da greve e fazia, enfim, emendava tudo. Mas aí chegou a aproveitar algumas matérias e tal, mas depois do segundo semestre eu resolvi que ia me dedicar somente para física, porque eu queria ter tempo para estagiar. Imagine, segundo semestre já queria fazer estágio, porque a gente queria ver como é que funcionava a coisa na real, né? Ficar observando, ficar olhando, enfim. E é engraçado porque mesmo no segundo semestre a gente conseguia estagiar. Na época a gente não tinha uma fiscalização tão rígida, a gente não tinha normas tão claras, então a gente fazia estágio de observação, né? Então, mas a gente conseguia botar o jalequinho, ir para a clínica e ficar olhando. E nessa época eu aprendi uma coisa muito importante que eu escutei do meu cunhado, meu querido cunhado, Paulo. Ele falou uma coisa muito importante para mim que eu levei para sempre. Ele falou, olha, você está chegando, se eles estão aceitando você aqui, eles sabem que você não tem obrigação de ter esse conteúdo teórico, porque isso ainda não foi dado. Então, você está chegando para observar e aprender. Então, fique tranquila, vá, observe e aprenda. E realmente, assim, não me sentia confortável em botar a mão em paciente nenhum, não estava ali para isso, mas achava o máximo participar das discussões de caso, ver o que estava acontecendo, entender, por exemplo, a teoria das comportas medulares, eu entendia antes de ver na faculdade, porque eu chegava no estágio e perguntava, por que está colocando TENS? Né? Então, essa curiosidade, essa vontade da gente de sempre estar entendendo mais, aprendendo um pouquinho mais, eu acho que também fez a diferença, né, na nossa trajetória. Isso, com certeza. Perfeito. Mas aqui, aproveitando, eu lembro também que a gente, no sétimo semestre, foi quando eu parei a UNEB, eu falei, agora eu tenho que parar, realmente, estagiar. Eu lembro que saiu eu, você e Julie, batendo em tudo que era clínica, que tinha estágio de pediatria, de neurologia ou geriatria. Né? A gente saiu batendo em tudo que era porta, pedindo para estagiar de graça, e a gente conseguiu 2 estágios.
Foi. né? A gente conseguiu estagiar na época e a gente foi começando a vivenciar. Aí, já no 7º semestre, a gente já era estagiária de verdade, mas a gente foi tendo cada vez mais vivência na área, até chegar ao curso de Abdala. E aí eu Sim. vou deixar você falar um pouquinho, que eu já falei um monte. Conta aí, como é que foi Teve um esse curso curso também que a que a gente gente... fez. O de Abdala foi antes daquele curso que a gente fez de atendimento domiciliar. A gente fez um Foi na com. mesma época, Foi, que a gente fez com Laura Calheira, nossa queridíssima, nossa professora inspiradora também. que vai estar aqui com a gente dia 15. Dia 15. Foi Carol e Kika, né? Cristiane Moreira. Curso Joia, curso 10. Os dois cursos foram em 2003, eu não lembro qual começou primeiro, mas foi mais ou menos na mesma época. Foi um curso mais curtinho que a gente fez, mas foi bem bacana, deu uma base legal, assim, pra gente ter uma noção do que era atendimento domiciliar, né? E o curso de extensão de Cláudio foi um curso de 120 horas, se eu não me engano, em que... Não, mais. Foi... 180? Nem sei, foi muito tempo, porque a gente tinha um estágio 2 vezes por semana e tinha aula à noite também, algumas vezes por semana, que a gente ia para o consultório. Isso. Eu acho que foi 180 horas, mas assim, era um curso que tinha parte de estágio, né? Então, isso que era mais motivante, porque a gente ia em uma instituição de longa permanência, que é o Lar Franciscano Santa Isabel, foi quando a gente conheceu o Lar Franciscano Santa Isabel, né? E nós nos apaixonamos pelo local, né? Então, a gente fez o curso de Cláudio, que deu uma base muito grande para a gente, né? Nós tínhamos supervisoras, que era a Janaína Paixão, Camila Rainbow, e realmente foi um curso que foi... Também. Oi? Gisele também deu algumas aulas para a gente. Gisele deu aula para a gente, sim. E aí, esse curso, quando concluímos o curso, a gente pediu para continuar como monitoras da outra turma, deu a força para poder acontecer a outra turma. Então, a gente quis ficar, né? Esticar um pouquinho nossa estadia no Lar Franciscano, nossa experiência. E conseguimos, né? A gente ajudou a organizar a segunda turma e fomos monitoras da segunda turma. E quando encerrou, foi o ano que a gente já ia ter os estágios curriculares, não foi isso? A gente interrompeu para fazermos os estágios curriculares no último ano da faculdade, em 2004. E aí, no final nesse mesmo curso, a gente tinha contato com idosos na enfermaria, contatos com idosos nos quartos, né? Que, no caso, era o ambiente deles, né? Domiciliar, porque cada idoso tinha o seu quarto individual. Então, era como se estivesse atendendo a domicílio, né? Porque era a casa deles. Então, muito interessante, assim, a experiência lá. E a gente foi cada vez mais se apaixonando pela gerontologia. Cada vez mais. E aí é interessante a gente ver a nossa postura empreendedora. Né? Que a gente já tinha esse olhar de vamos ajudar a fazer o curso acontecer. O curso. Verdade. A Abdala teve a hora que falou, acho que não vai rolar essa terceira turma, e a gente, não, vamos lá, e a gente foi atrás de patrocínio para conseguir os módulos, e a gente foi atrás das coisas. Então, eu olhando, fazendo esse retrospecto, eu vejo que a gente já tinha essa postura empreendedora, e a gente tinha uma clareza do que a gente queria, né? Então, eu fico feliz quando eu faço esse retrospecto, vendo o quanto a gente caminhou até aqui. Gente, então, eu vou aproveitar aqui. Diga, amiga, desculpa. Não, tranquilo. Pode falar. Tá? Eu quero dizer assim, que alguém perguntou na caixinha de perguntas, eu acho, sobre a questão de quando começamos a saber que tínhamos vocação para a área que escolhemos, né? Então, já falamos que foi quando a gente pegou a disciplina, mas cada vez mais a gente foi certificando que era aquilo mesmo, né? A gente foi investindo na área, ainda antes de se formar, e nos certificando que era aquilo que a gente queria. Né? Então, é importante isso, assim, quando a gente já sabe o que quer e aí investe naquilo, isso já ajuda a criar uma identidade desde a faculdade, né? E aí você vai seguindo depois que se forma, né, na sua carreira. Mas isso também pode não acontecer. A gente pode não encontrar a nossa vocação, né, não se encontrar numa área durante a vida acadêmica, e sim
no decorrer das oportunidades que vão acontecendo, né? E aí a gente vai, pode acontecer. Isso aí com a gente foi assim. E se você, quanto mais cedo você conseguir identificar isso, é bom para já ir criando um caminho, né? E direcionando esse caminho. Mas, às vezes, a vida nos vai levando a gente para um outro fluxo, né? E aí, Mai, tudo isso que a gente falou até agora foi durante a graduação. É durante a graduação que a gente tem contato com colegas, a gente tem contato com professores, a gente começa a ter experiências, né, de estágio curricular, extracurricular. E aí eu queria saber de você se você já tinha noção, na época da graduação, que ali sua trajetória profissional já estava começando. Se isso estava claro para você ou se você só ia seguindo o curso. Não, como eu já sabia que eu queria a área de gerontologia, né, depois que eu fiz a disciplina na faculdade, fiz esse curso de extensão, que a gente foi realmente, né, fortalecendo, eu acho que a partir daí eu já cria essa postura mais profissional, né? Talvez no início da faculdade não, a gente é muito imaturo, novas, né, primeiro semestre, primeiro ano de faculdade, às vezes é difícil você criar essa maturidade mesmo, assim, mas de qualquer forma eu sempre tive talvez uma postura tranquila, assim, nunca fui muito à toa, não, eu sempre gostei de me dedicar ao que eu fazia, às vezes à toa que eu digo é porque tem gente que não tá nem aí, vai levando a vida, tá doidado, mas, não, e aí é de cada um a escolha, mas assim, eu acho que eu quis ser muito dedicada no que eu fazia, então, e de fato isso faz um diferencial, né? Porque a gente está ali, a vida acadêmica, eu sempre falava isso para os meus alunos, a vida acadêmica já é uma vitrine profissional, né? Os professores que estão ali já estão observando como você é, a sua postura, a sua dedicação. Então, é muito importante a gente já adquirir uma postura desde a vida de estudante, enquanto acadêmicos, tá? E é lógico que a partir da metade da faculdade, né, na segunda metade, eu já tinha essa convicção que eu queria seguir a área de gerontologia. Ponto. Né? Então, a gente tinha essa ligação com o professor, né? Com os outros supervisores que conhecemos depois. Então, a gente começamos a conhecer os profissionais lá dentro do lar. Então, isso é importante a gente criar esse vínculo, né? Conhecer profissionais que trabalham na equipe, enfim. É muito importante. Essa dica eu sempre dou para vocês. Né? A questão da postura. Pois é. Então, a dica... Pediram dica antes para a gente falar um pouquinho, então a primeira dica é essa, é já começar a olhar, né, desde o momento que você tem colegas, que você está interagindo com outros profissionais, começar a encarar ali como um vitrine realmente. Até porque o início da vida profissional da gente, em geral, quem nos dá oportunidade são as pessoas que nos conheceram durante a graduação. Exato. Né? E aí, assim, o que aparece com muita frequência é atendimento domiciliar, porque você não precisa ter um vínculo, né? Então é mais fácil ir surgindo atendimentos domiciliares. E quem faz essas indicações é professor, colega e parente, quem já te conhece. Então é daí que começa. Então, é importante deixar sempre esse caminho aberto. E aí eu vou deixar, Mai, você falar um pouquinho desse início da sua trajetória, que acaba que se confunde muito com a minha também. E aí eu vou comentando. Junto e misturado, menina, esse início na trajetória. Mas é justamente isso que a gente está falando, né? A primeira oportunidade que abre, geralmente, é em atendimento domiciliar. Pronto. Mas, graças a Deus, é uma área também que eu gosto muito de trabalhar. E, de fato, a primeira paciente que eu tive foi indicação de uma tia minha, que indicou para uma vizinha. Então, sempre os parentes também, né? Abre as portas do início e também os professores, né, lógico, então sempre com oportunidades para oferecer e projetos e tal, para a gente tá junto, seguindo junto, né. Então, quando a gente se formou logo, a gente ficou um ano quase sem contato com La Franciscana, mas a gente pensou, né, em tentar, de alguma forma, criar um vínculo, algum contrato com eles lá. Porque lá estava sem serviço da fisioterapia, porque só tinha por conta do curso. Tinha um tempo atrás, voltou, depois de anos, com o curso de extensão de gerontologia, que a gente fez.
Aí acabaram as 3 turmas, eles ficaram sem. Então a gente resolveu ter essa ideia de empreender, implantar um serviço lá no lar. E foi quando a gente montou a nossa primeira empresa, eu, Tiana e Juliana, que foi o Grupo Movimente, que era uma empresa que, além de prestar serviço lá no Lar Franciscana, a gente tinha aquela ideia também de atender a domicílio, né? E a gente sabia que ali seria um laboratório para a gente, uma experiência ímpar, né? Que realmente seria também uma grande vitrine para a gente. Além de experiência, além de laboratório, a gente seria uma vitrine, porque a gente teria contatos com profissionais também ali. Então, a gente uniu o que a gente amava fazer, né? Mas aí tem uma questão, né, que a gente pode falar também, quer dizer, a gente abriu uma empresa, na época, meio que, vamos abrir empresa. Na doida, sem fazer planos de negócios, nada. Vamos abrir empresa, porque a gente tinha uma ligação muito grande, nós 3, uma afinidade. Então, com relação a ser sócias, isso não era um problema. Então, abrimos a empresa. Então, tivemos o apoio grande do seu José Luiz, o diretor do Lar Franciscano, de Graça Sena, né? Seu José Luiz já faleceu, mas foi um avô pra gente. Então, muita gente lá dentro querida. E, enfim, implantamos o serviço de fisioterapia lá em maio de 2005, tá? E 5 meses de formada, já estávamos lá. Depois de 5 meses de formada. Nesse mesmo ano, a gente fez a nossa pós-graduação lá em São Paulo, né? Que é Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, Doença e Envelhecimento, na USP. Então, a gente já fomos investindo, né? Porque era uma coisa que a gente queria muito. E era um curso intensivo, a gente ficava lá 15 dias, direto, tendo aulas de manhã, o dia todo de aula, a gente também tinha os estágios e tal. Nesse mesmo ano, fizemos concurso do Estado, né? É importante a gente falar. O concurso foi no final do ano, não foi no dia... 4 de dezembro de 2005, foi. No dia 4 de dezembro, a gente fez o concurso. Era um concurso que eu fiz sem expectativas, assim, de querer passar, porque na época o edital era muito desanimador. E, além de tudo, a maioria das vagas era para o hospital. Era uma coisa que eu não queria mesmo, era trabalhar no hospital. Já descartei na época. Então, a gente fez esse concurso, mas antes eu tinha feito o concurso também do SARA. Nós fizemos, acho que as 3 fizeram. Na verdade, só eu que passei. Fez não? Eu não cheguei a fazer porque eu tinha voltado para a fono. Então, eu não ia poder assumir, né? Não ia poder fazer. Então, eu não cheguei nem a fazer o concurso do SARA. Entendi. Então, eu fiz o do SARA, né? Com alguns colegas fizeram também. Aí, quando eu estava lá em São Paulo, que eu soube que eu tinha passado na primeira etapa. E a segunda etapa eu tinha que viajar, tinha que sair de São Paulo e ir para Brasília. Eu falei assim, não vou fazer. O que eu quero mesmo é isso aqui. Então, eu sabia o que eu queria. Então, quando você define, tem, né, saber determinar, né, as suas metas, aí fica mais fácil. De fato, ficaram muita gente, assim, falando, porque eu não ia por SARA, que não sei o quê, que eu não sabia se realmente eu indo para lá, eu ia passar. Era uma segunda etapa, acho que ainda tinha a terceira etapa, não sei o quê. Mas, enfim, eu estava a fim de empreender e crescer na gerontologia. Entendeu? E você falou uma coisa agora muito importante, Mike. Teve uma pergunta na caixinha também, hoje, perguntando sobre vocação da gente. Teve perguntando sobre cursos, que curso, de fato, faz a diferença depois que você forma. E são perguntas que dependem muito de um autoconhecimento. Você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Então a gente tem ansiedade que gera, né, Di? Ansiedade que gera. A gente tem tinha ideias muito parecidas no início da carreira, mas tinha ideias diferentes também. Eu tinha muita certeza de que eu queria ser professora. Eu tinha essa certeza clara para mim. Então, a minha ideia era, eu vou fazer um mestrado e eu vou fazer um doutorado, porque eu quero entrar em faculdade, eu quero sala de aula. É isso que me realiza. Gosto de geriatria, gosto de gerontologia, gosto de neurologia, mas eu quero atuar
quero ter a prática, mas eu quero estar também em sala de aula compartilhando esse conhecimento. Então, a gente vai fazendo muita coisa em comum, né, depois que a gente formou. Então, a gente fez a pós em 2005, a gente começou a pós lá da USP. Antes né? dessa pós, a gente fez uma outra pós na UNEB em metodologia do ensino. Começamos uma pós em metodologia do ensino, depois a gente desistiu, porque a gente viu que a pós que a gente ia fazer já tinha a disciplina de metodologia, então a gente falou, não é isso. E aí a gente foi fazer a pós, né, da USP, de Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido. A gente, no ano seguinte, em 2006, começou a pós de Gerontologia na Católica. Então, quando a gente entrou no CREASE, foi interessante porque eu já tinha pós de gerontologia, a gente passou no concurso, né? Eu fui chamada no início de 2007, você lá em 2008, mais ou menos. 2008. Foi maio, por aí, de 2008. Isso. E aí, assim, nessa época, a gente já estava na Unime com supervisão de estágio, e é uma coisa importante de dizer, o lar franciscano não tinha condições de pagar para a gente um valor muito legal. Isso eles deixaram claro desde o início. Mas a gente sabia que o nosso ganho ali não era só financeiro. A gente tinha um ganho muito maior. A gente estava aprendendo. A gente tinha lá mais de 100 idosos com patologias diversas, uns na enfermaria, outros a gente atendia em ambulatório, outros a gente fazia o atendimento domiciliar, já que a gente estava no quarto deles. Então, a gente teve experiência fantástica. Atendimento em grupo, a gente teve noção de equipe multidisciplinar, foi lá que a gente começou a viver uma equipe multidisciplinar, né? A gente tinha a doutora Daniele, que também trabalha com a gente no CREASE, uma querida, a gente tinha Gal, né, assistente social, a gente tinha Márcia. Então, a gente tinha uma equipe, né, que a gente conseguia trocar, discutir, e isso nos enriqueceu muito e nos mostrou a importância de uma equipe multidisciplinar que foi se consolidando lá no CREASE também. A gente aprendeu então, a dar palestras para os idosos. Sim. Morrendo de vergonha. A gente foi se desenvolvendo lá mesmo. Foi, como eu falo, foi um laboratório para a gente. Verdadeiro laboratório. Pois é. Então, por que a gente, desde o início, falou isso que a gente quer? Porque a gente queria ser referência, especialista, a gente queria saber de geriatria e gerontologia. Então, a gente precisava estar junto de vários pacientes e não atendendo esporadicamente esses pacientes. Então, a gente foi atrás das pós-graduações que podiam nos dar esse aporte teórico, né? Mas aí chegou um ponto em que nossos caminhos foram se separando um pouquinho, porque Maíra foi buscando cursos mais, né, de formação para a prática, e eu fui fazer a outra pós-graduação, né, em ergonomia, né, voltada já para ali a acessibilidade, que era o meu foco na ergonomia. Já fui fazer o mestrado, né, então fui seguindo por outro caminho. E aí, Maíra, eu vou te perguntar o seguinte: quais foram os critérios que você utilizou para escolher os cursos que você fez? O meu critério está fácil, que eu fui buscando o que era mais importante para mim em sala de aula. Mas pensando no atendimento domiciliar, pensando na fisioterapia, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. É interessante isso, porque eu quis escolher cursos, depois das especializações, eu quis investir em cursos técnicos, né? Eu já tinha, no caso, eu já tinha investido, aliás, no curso de CABAT, logo no primeiro ano da faculdade. A gente veio com as pós-graduações, né, com as especializações, depois eu falei, não, eu quero ser da prática, né? E eu também comecei a atender na home care, né, no GAD, na cooperativa da Unifísio, na época. Então, para mim foi uma experiência muito boa também, que eu digo para vocês, né, eu fui bem clara no dia da entrevista, que eu falei que eu não tinha experiência com respiratória, não era a minha área, e na home care tinha muito de respiratória. Então, eu fui bem clara, eu disse que era, tipo, meu ponto fraco era esse, mas estava disposta a aprender. Então, de fato, né, isso foi encarado de forma positiva pela equipe. Eu fiz treinamento, acompanhava todo mundo que de respiratória, que aí dizia que dava maior apoio. Pacientes com ventilação mecânica e eu, né, me tremendo toda, mas encarei, né, e foi muito bom, né? Conheci Salvador toda através desse atendimento em home care.
do GAD. E, de fato, os cursos que eu escolhi, né, voltado para a parte mais técnica. Então, eu fui fazendo curso de auriculoterapia, curso de dry needling. Antes desses, eu me identifiquei com a área de fisioterapia vestibular. A gente fez um workshop lá em Santa Catarina com o Alacute, não foi? Foi bem bacana. A gente começou eu comecei a entender que eu gostava dessa área de equilíbrio, né? Eu despertei para essa área, né? E fui investindo cada vez mais, fazendo diversos cursos. Aí eu fiz o curso com o professor Hermínio, fiz o curso com o professor André, várias referências na área de reabilitação vestibular. Então, eu acho que isso é importante, é saber o que quer e saber como investir. De fato, assim, às vezes eu quero fazer vários cursos de uma vez, né? E aí depois a gente acha que, eu joguei dinheiro fora, mas a ansiedade atrapalha um pouco a gente. Quando a gente não se conhece, não sabe o que quer realmente para estabelecer a meta, a gente acaba, às vezes, jogando dinheiro fora. E, de fato, eu joguei algumas vezes dinheiro fora porque eu ia muito no impulso, né? Isso acontece também. A gente vai no impulso, mas absorvi bastante coisas para minha prática atual, certo? Mas assim, você falando em jogou dinheiro fora, não sei se é bem jogar dinheiro fora, porque naquela oportunidade, com certeza alguma coisa ficou e vai somando. Talvez não fosse o curso ideal para aquele momento, Porque mas tem vezes que a enfim, gente investe em cursos que às vezes a gente não pratica. E quando a gente não isso. pratica, aí eu digo que jogar dinheiro fora por isso, porque Entendo. a gente absorve naquele momento e depois não pratica. Se não põe em prática, a gente não aprende, de fato. Né? Eu acho que É isso isso. Isso é um ponto importante. Então, ainda que o curso seja bom, ainda que o curso esteja alinhado com sua estratégia, com seu objetivo profissional, se você não pratica, se você não coloca ele para rodar, você vai esquecer e depois você não vai se sentir vai capacitado esfriar. para poder aplicar. Então, tá certíssimo. Nesse sentido, concordo que a gente acaba perdendo dinheiro, sim. Então, mais uma dica importante que fica é essa, né? Não só pensar bem no curso que vai fazer, mas aplicar esse curso depois que faz. Então, se programar para fazer realmente aqueles cursos que cabem na sua rotina e incorporando no seu dia a dia. Mas uma coisa, Mai, é que assim, mesmo depois que saiu do GAD, mesmo depois que você estava na Unime e no CREASE, sempre tinha paciente particular, né? Então, é o meu caso também. Eu estava em faculdade, estava no CREASE e sempre tinha paciente. Eu, na verdade, só parei atendimento domiciliar quando estava com filho, porque aí eu decidi que com a chegada dos filhos, todo o tempo que eu pudesse, eu iria me dedicar a eles. Então, foi quando eu parei atendimento domiciliar, porque acabava me tomando, né, final de semana, outros horários que eu preferia estar em casa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que o atendimento domiciliar para você sempre foi tão legal. O que é que você vê no atendimento domiciliar que tem de diferente do atendimento na clínica? Por que é que isso te pega tanto? Quando a gente está na casa do paciente, é diferente. A gente tem um outro olhar, né? Encontra a realidade, tanto na questão de estrutura física, do ambiente mesmo, né? Onde ele está inserido, na parte física, como o contexto familiar, né? A gente consegue compreender melhor como como é essa relação do paciente com a família, né? E isso interfere muito na questão da funcionalidade do paciente, a gente sabe disso. Então, quando a gente está lá, é diferente de quando ele vem até a gente em consultório ou em clínica, né? Então, isso eu gosto. A gente sabe que tem riscos, às vezes, né? Como já aconteceu comigo, né? Algumas situações de inusitadas, mas isso faz parte, né? A gente pode ser até um outro assunto, mas isso faz parte. Mas, assim, eu acho que, de fato, é mais fácil traçar planos terapêuticos para o meu paciente, né? Quando eu estou dentro do domicílio. E eu consigo me adaptar bem. Tem gente que não gosta, não se adapta, se acha estranho, não se sente bem de fato, não fica à vontade, mas eu sou tranquila, né? E gosto realmente de estar na casa do paciente e tal, observando, né, as barreiras, os facilitadores daquele ambiente, né? Acho que essa relação com a família também é muito importante, que são nossos parceiros, os cuidadores, né? Eu acho que isso que faz uma diferença, sabe? É E aí isso que me você faz falou gostar. duas coisas
que são bem importantes, né? A gente já tinha falado de interdisciplinaridade, você trouxe agora a funcionalidade. Então, a gente está falando aqui que não sobrava tempo, a gente falou aqui que a gente já tinha outras atividades, depois, com o tempo, você preferiu sair da Unilink e voltar exclusivamente para atendimento domiciliar e para o CREASE. Isso. Né, que para você era mais importante naquele momento. E mesmo assim, mesmo não sobrando tempo, no ano passado a gente resolveu que tinha pouca coisa para fazer, né? Vamos empreender? Nesse meio tempo, em 2011, mais ou menos, eu tive mais uma empresa, né, que acabou que era com o Kleber, né? Kleber passou no concurso, dedicação exclusiva, e a empresa fechou. Então, tivemos duas empresas, eu tive a experiência de duas empresas, uma contigo, outra com o Kleber, mas em nenhum momento eu me dediquei de verdade a estudar empreendedorismo, né? E estudar finanças, estudar administração, estudar contabilidade, estudar, enfim, marketing. Eu queria só atuar na minha área, só fazer fisioterapia, mas isso não é empreender. Mas, no ano passado, eu entendi que eu precisava empreender novamente, porque eu via a necessidade da gente ter essa interdisciplinaridade que a gente sempre fala, que foi importante em toda a nossa trajetória. No atendimento domiciliar, ela não acontece com facilidade, porque os profissionais, eles muitas vezes nem se conhecem. Então, a gente acaba tendo essa distância e a gente sabe da necessidade de uma boa interação para que esse plano terapêutico ele funcione. Se a gente não consegue trocar, se a gente não consegue compartilhar, a gente não vai fazer o melhor pelo paciente. Tarcísio está colocando aqui, vivendo e aprendendo sempre. É isso, Tarcísio. A gente vai sempre aprendendo mais, sempre querendo buscar o melhor. E aí, né, parando para pensar, e é o que também conversa com o que eu estava estudando no doutorado, que é funcionalidade, aplicação, tecnologia. Eu falei, está na hora da gente pensar em uma forma de conectar as pessoas no atendimento domiciliar também. Porque a gente observa que as pessoas, por exemplo, lá no CREASE, na realidade que a gente está imerso, as pessoas conseguem trocar, pelo menos com a equipe mínima, com facilidade, tem um momento reservado, protegido para isso. As pessoas têm a possibilidade de ler o mesmo prontuário, de ter conversa de corredor, de tentar marcar um momento com o colega. Mas em que momento os nossos pacientes, os nossos parentes e nós mesmos, né, vemos a oportunidade dos profissionais que estão assistindo essas pessoas, ou, né, os pacientes que nós assistimos, consegue ter uma equipe discutindo aquele caso, se debruçando sobre ele e melhorando, né, o que está ali pensado e traçado para ele. Então, foi aí que eu resolvi te chamar para a gente começar a agrega. Eu falei, aí, amiga, vamos agregar essas pessoas, você vem agregar comigo, e aí a gente começou a pensar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu preciso de alguém que seja realmente identificado com atendimento domiciliar, alguém que viva isso na prática, para me dizer se eu estou viajando, né? Ou se faz sentido realmente pensar em um aplicativo dessa forma, que una tantas funcionalidades para facilitar o dia a dia de quem está lá na ponta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inicialmente, como você falou, que você teve duas experiências com empresas, eu só tive uma, né? Com você, Ju. Então, para mim, na minha cabeça, eu não ia ter mais empresa. Eu ia ser eu mesma, né, autônoma e servidora do Estado. Mas chega uma hora que a gente fica assim, a gente tem as oportunidades chegando, né, pacientes que eu realmente tinha que recusar, eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa. Então, foi na mesma hora que Gi me fez o convite. Eu falei, gente, é essa oportunidade, é isso que a gente estava precisando. E, além disso, cobrir essa lacuna que eu também sempre encontrei na minha prática, que era a falta, assim, de comunicação. Na verdade, eu tinha comunicação com alguns médicos que me indicavam,
né? Então, era uma comunicação mais informal e tal, mas assim, da minha trajetória toda, eu não tinha muitos contatos e realmente com a equipe que assistiu o paciente. Então, falta de fato, assim, a interdisciplinaridade, a gente percebe não só pela minha experiência, de vários colegas que falam isso, né? Falta essa conexão mesmo entre os pacientes, entre os profissionais, né? Entre paciente com profissional. Então, realmente, foi assim uma solução que eu não pude resistir, né? Eu não tinha como não aceitar. Então estava tudo casando assim com a necessidade que eu estava passando também na minha prática, né? Então eu achava que isso veio assim, seria realmente a solução dos meus problemas e de várias pessoas que atuam na área de domiciliar, né? Não só na fisioterapia e diversas categorias. Então é encantador o nosso projeto, né? De fato, eu digo, a gente fala assim porque é nosso, mas é uma coisa encantadora. Então não tinha como não tinha como recusar esse convite. E tem uma coisa que para mim é importante, que é o seguinte, foi mais uma pergunta que deixaram, que falaram do medo de empreender. Já tive 2 empresas que não deram certo. Essa é a terceira empresa. Mas dessa vez, antes de abrir a empresa, a gente passou mais de 6 meses estudando muita coisa, de pensar o que é ter uma empresa, de fazer contato, de se cercar de profissionais que pudessem dar a gente o suporte teórico que a gente não tinha. A gente, antes de pensar em formalizar qualquer coisa, né? Enquanto eu estava ainda na ideia, a gente já estava conversando com pessoas de referência. A gente fez um plano de negócio muito bem feito. A gente fez uma planilha de custos, de projeção orçamentária. Então, quando perguntaram como não ter medo de empreender, eu vou lhe dizer o seguinte: medo a gente sempre tem, porque a gente tem medo do desconhecido. Mas a forma da gente diminuir o medo de empreender é fazer com que esse desconhecido seja mais conhecido. É a gente ter a possibilidade de estudar e fazer projeções. Porque é nesse momento em que a gente faz projeções e que a gente fala assim, ué, não é tão desconhecido assim. Eu estudei o mercado, eu estudei o negócio, eu fiz um plano de negócio, eu já entendi quem são os concorrentes, eu já entendi onde está o meu público, eu já entendi qual é o ticket médio, eu já entendi quantas vendas eu preciso fazer. Então, como não ter medo, eu não sei te dizer, mas eu sei dizer como diminuir esse medo. Diminuir o medo é aumentar estudo, aumentar investimento de tempo no que você quer, investir em você também, porque você vai ter que estudar muita coisa, aprender muita coisa que é nova. Todo dia eu tomo um susto quando eu vejo a quantidade de coisa para a gente aprender, né? Misericórdia. E dessa forma, a gente diminui os riscos, né? Então, sim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente planeja, a gente diminui esses riscos. Mas o risco vai existir, sim. Claro. E tem uma frase que a gente usa muito, né, Mai? Tanto que eu escrevi na parede lá da Grega. Hoje eu fiz um videozinho nos stories convidando vocês para cá. E a frase é, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Então a gente acredita realmente nisso, que a gente precisa encarar os medos, porque a gente tem certeza que é isso que vai dar certo, a gente tem certeza que é isso que a gente precisa, a gente tem certeza que a gente está fazendo algo que é bom para mim, que é bom para o paciente e que é bom para o mundo, é bom para a sociedade, é bom para quem trabalha com a gente. Então, a gente, de fato, acredita no que a gente está fazendo. E isso faz com que a gente, ainda que fique com medo, a gente vá mesmo com medo, né? E a gente está, enfim, colhendo frutos lindos, já está muito feliz com o que a gente está conseguindo até aqui. Eu espero que a gente tenha ajudado, assim, muitas pessoas, né, assim, com relação a essa live de hoje, que pode não ter ajudado muito, mas pode ajudar, que a gente vai deixar salvo, né, quem não conseguiu assistir, quem vai assistir ainda, porque, de fato, me perguntam muito sobre a questão sobre a carreira, de como que eu segui a gerontologia, quais cursos investir, isso sempre eu ouço essas perguntas, Gi, e muita gente perdida, né? Muita gente perdida com relação a quando se forma, o que fazer, gosta da área, mas não sabe como ingressar, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo.
Tarcísio colocou aqui duas coisas importantes. Ele falou que várias empresas grandes, conhecidas, começaram após falhas das anteriores. Então, o dono já tinha quebrado outras duas vezes. E que errar nos mostra, né, como não errar novamente, como não cometer esse erro novamente. Sim. É isso mesmo, Tarcísio. E aí, Maia, eu queria te agradecer muito, né, pelo tempo que você dispôs aqui para a gente conversar. Queria dizer que é sempre um prazer conversar contigo, amiga. E perguntar o que você gostaria de falar para encerrar. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Tem uma mensagenzinha aqui também de like. É sempre bom ouvir experiências como a nossa, principalmente quem está na reta final do curso. Então, a dica que eu dou sempre é essa. Quem ainda está na faculdade, no início, no meio, no final, tente fazer essa questão do autoconhecimento, né? No início, às vezes, é difícil. Conheça as oportunidades, o leque de oportunidades que você tem na graduação. Tenha cuidado com a sua postura profissional. Enquanto estudante, tenha a postura profissional, porque na vida acadêmica a gente tem uma vitrine, né? E a gente pode ter oportunidades muito grandes por conta de nossa postura, nossa dedicação, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem sempre alguém de olho, tá? E que pode fazer um convite muito importante para a sua vida, né? Uma oportunidade muito importante. Então, fisioterapia domiciliar pode ser uma área que é a primeira oportunidade para recém-formados, mas também pode ser uma área que para empreendedores, sim, mesmo autônomos, então podem empreender e crescerem nessa área, tá? Então, vale a pena a gente se dedicar, estudar, aprender a fazer a gestão dos próprios negócios, porque isso é importante. Às vezes a gente faz assim, meio amigué, vai levando, empurrando, mas é importante a gente saber gerir nosso negócio, certo? Eu vou aproveitar aqui mais só esses minutinhos finais para agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos. Dizer que se vocês quiserem que a gente converse mais sobre empreendedorismo, que a gente fale mais sobre atendimento domiciliar, tudo isso vai ser um prazer. A gente pode estar fazendo vídeos em outros momentos, escrevendo. Então, sempre deixem sugestões para a gente. Pode passar lá no direct, né? Ou mandar para a gente, enfim, que muitos de vocês têm nossos contatos. Vai ser sempre um prazer trazer isso. E é o que a Agrega vai fazer a partir de agora, trazer um pouquinho mais desse assunto, conversar mais com quem quer empreender, quem quer trabalhar com atendimento domiciliar. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigada. Quinta-feira estamos aqui de volta. Obrigada, Mai, mais uma vez. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.